Olá, gestante, já fez a sua primeira ultrassonografia? Meu nome é Adriana Mello, sou médica obstetra especializada em medicina fetal. E esse é um tema que eu adoro falar, porque há mais de 20 anos eu trabalho basicamente fazendo ultrassonografia e vendo o desenvolvimento fetal. É interessante também porque a ultrassonografia ela melhorou muito com o avançar da tecnologia. Então, há 20 e 30 anos atrás, a ultrassonografia era basicamente para dizer tem 1 ou 2 fetos, a posição dos fetos, a gente não conseguia ver detalhes sobre essa formação. Isso fez, esse avanço tecnológico fez com que o exame evoluísse bastante. Então, hoje tem alguns exames que a grávida ela não deve deixar de fazer, tá, gente? Então, a primeira ultrassonografia ela deve ser realizada entre 11 semanas e 4 dias e 13 semanas e 5 dias, em torno da 12ª semana. Tá? E qual é o objetivo de fazer a ultrassonografia neste período? Então, várias alterações a gente já pode avaliar. Então, a gente pode fazer já uma pré-morfológica, ou seja, uma avaliação da formação do bebê no primeiro trimestre, seria a morfológica do primeiro trimestre, onde a gente já afastaria algumas malformações graves, como ausência de membros, defeitos graves em coluna, a gente afastaria malformações cerebrais mais graves. Então, aquelas malformações mais graves você já afastaria ainda no primeiro trimestre, tá? Com cerca de 12 semanas. Além disso, existe um exame que é fundamental atualmente, que é a translucência nucal. E o que é a translucência nucal? Todo feto nesse período, só nesse período, entre 11 e 13 semanas, tem um acúmulozinho de líquido na nuca. E esse acúmulo de líquido ele é medido, e se esse líquido está mais acumulado, ou seja, se a translucência nucal, que é esse espaço, estiver aumentada, a chance de ter um bebê com síndromes, principalmente síndrome de Down, ela vai estar aumentada. Tá? Então é interessante que a gente veja, faça esse exame no período certo, porque é interessante que a gente também vai correlacionar esse achado com a idade da mãe. Então, se há uma mãe que tem uma idade de 20 anos e tem uma translucência de 2, é uma coisa. Mas se essa mãe tem uma translucência de 2,5 e tem já 35, 38 anos, a interpretação vai ser diferente. Então, é importante não apenas medir a translucência, mas que exista um programa, um software que a gente usa para dizer qual é o risco desse bebê ser portador de uma trissomia, se é uma chance maior ou menor. É importante salientar que esse exame é considerado um exame de rastreamento, ou seja, ele não vai dizer se o bebê tem ou não tem a síndrome, ele vai dizer se o risco é alto ou baixo. Eu posso ter uma translucência nucal alterada e ter um bebê normal? Pode. Eu posso ter uma translucência nucal normal e o bebê tem uma síndrome de Down? Também pode, tá? Então, esse é apenas um exame que vai dizer se o risco é alto ou baixo, e a partir daí, outros exames vão ser sugeridos de acordo com os achados, tá, gente? Nesse período também, você pode fazer o Doppler das artérias uterinas. E o que é isso? Esse exame Doppler, ele estuda vascularização, tá? Então, a gente vai estudar os vasos que chegam até o bebê. Então, a transferência de sangue da mãe para o feto, como é que está acontecendo? Tá? Para o bebê crescer, é necessário que chegue sangue suficiente. Imagina, como eu já falei antes, o bebê sai de 2 células até um ser humano completo. Então, muita coisa está acontecendo. Para que ele cresça bem, é necessário que ele seja bem nutrido. Tá? E essa é uma função da placenta. Quando o processo de formação da placenta não ocorre de maneira satisfatória, o que é que vai acontecer? Você vai ter vasos que passam menos fluxo para o bebê, tá? Então esse bebê vai receber menos fluxo, então ele pode ter uma chance maior de ser pequeno, de ele ganhar menos peso do que ele deveria ganhar. Então a mãe também pode ter um aumento de risco de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, ou seja, o aumento da pressão, que pode ou não ser seguido de crises convulsivas, pode acontecer se esse processo também não se dá muito bem. Porque o que vai acontecer é que esses vasos ficam mais reativos e eles respondem mais a algumas substâncias que aumentam durante a gestação, tá, gente? Então, avaliando essas artérias, no primeiro trimestre a gente vai poder selecionar
essa paciente tem um baixo risco para pré-eclâmpsia e pré-eclâmpsia, então pode continuar a gravidez sem precisar fazer nenhuma medicação. Ou a gente pode selecionar aquelas pacientes que têm um risco maior de ter pré-eclâmpsia, e aí nesses casos onde as mulheres têm um risco maior de ter pré-eclâmpsia, os estudos têm demonstrado que o uso da aspirina diariamente até 36 semanas vai reduzir em até 60% esse risco, tá? Então isso é um grande divisor de águas, porque a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia ainda são as doenças que mais complicam a vida da gestação, da gestante e do bebê. Então ter uma medicação que possa reduzir esse risco é bem importante. E isso a gente pode saber se vai acontecer lá no início da gravidez e não esperar como a gente esperava para ver se acontecia, tá? Então, esses exames são novos, mas tem provado que você fazer vai diminuir muito o risco de complicações no final da gestação, tá, gente? Então, é um exame que é bem importante. Depois que você sai desse primeiro trimestre, você já sai com algumas informações, como eu já falei. Você vai ver se o risco de pré-eclâmpsia, o risco de ter síndrome de Down, vai ver se a formação inicial do feto está normal, tá? E aí você vai passar a gravidez mais tranquila e um novo exame só deve ser realizado normalmente com 20 semanas. O próximo exame que é recomendado é a ultrassonografia morfológica, que deve ser realizada entre 20 e 24 semanas. E por que esse exame é importante? Porque ele vai avaliar a formação do bebê. Então ele vai avaliar como é que está se formando o cérebro, como é que está se formando o coração, se o estômago está no lugar, se as pernas, os braços, se o cordão umbilical está normal, a coluna se está totalmente fechada. Então ele vai dar uma boa noção de como é que está a formação desse bebê. E aí você pode perguntar, quer dizer que quando eu faço esse exame eu posso dizer se meu bebê está perfeito? Essa é uma pergunta que toda mãe queria ouvir, essa resposta, né, se o bebê está perfeito, mas vale um alerta, que apesar da ultrassonografia morfológica ter esse objetivo de avaliar malformações, ela exclui em torno de 85%, chegando a 90% das malformações. Por que ela não vê tudo? Lembra que eu falo que o bebê é um ser em evolução que só termina a formação quando nasce? Então você faz esse exame em torno de 20 a 24 semanas. Ainda vão ter aí mais, pelo menos 14 semanas de gestação. E nessas 14 semanas algumas coisas podem acontecer ainda, tá? Então mesmo você tendo uma ultrassom morfológica normal, algumas alterações, se você tiver uma infecção, como o próprio Zika vírus mostrou isso, se você tem uma infecção, você pode diminuir a velocidade de crescimento da cabeça, o bebê apresentar uma microcefalia, você pode apresentar uma hidrocefalia, um acúmulo de líquido, outras malformações que a gente não vai falar aqui porque a maioria dos bebês nascem bem, tá? Isso que a gente tem que considerar, tá? Malformação é uma exceção, tá? Então a ultrassonografia morfológica é importante ser realizada sabendo que a maioria dos exames vão ser normais. Nessa fase, existe mais 2 outros exames que devem ser realizados. Um que é a avaliação do colo uterino, que é feita através da via vaginal. Aí o que é o colo uterino e por que ele precisa ser avaliado? Então o nosso útero lembra o formato de pera e o colo do útero é aquela partezinha de baixo. É essa parte de baixo que segura o bebê e segura a gravidez. O bebê vai crescendo, a tendência desse colo é ir reduzindo. Mas esse colo não pode reduzir nem pode abrir muito, porque senão o bebê vai nascer antes do tempo. Esse colo só deve abrir quando você entra no trabalho de parto e acontece a contração, e por isso que ele abre e o bebê nasce. Quando esse processo acontece antes do tempo, o que é que vai acontecer? O bebê pode nascer prematuro. E a gente não quer isso, a gente quer que o bebê nasça quando ele já estiver pronto para vir ao mundo, tá? Então, quando a gente avalia esse colo nessa ultrassonografia em torno de 20 semanas, a gente pode ver o aspecto desse colo uterino. Se ele é um colo que está mais curto do que deveria, se ele é um colo que está mais aberto do que deveria, tá? Isso é importante porque a gente pode prevenir. Então, com esse resultado, o seu obstetra vai poder medicar e tomar algumas condutas que hoje já tem com sucesso e que essas gravidezes, quando bem tratadas, vão chegar até o final, prevenindo um parto prematuro, tá, gente? Isso é essencial, para a gente prevenir parto prematuro e para seu bebê nascer no tempo que ele tem que vir ao mundo.
O outro exame também é o mesmo que a gente já fez no primeiro trimestre, mas deve ser repetido, que é o Doppler, tá? A gente vai ver como é que está sendo a passagem de sangue da mãe para o bebê neste período. Vai ver se essa passagem está adequada ou se continua com uma passagem diminuída de fluxo sanguíneo, tá? E aí com esse resultado também seu médico vai poder orientar os próximos exames. Esses exames são importantes até porque a partir daí seu médico vai meio que dividir se você é uma paciente de baixo risco e aí provavelmente vai precisar fazer poucos exames, ou se você é uma paciente de alto risco que vai ter que ter um controle mais de perto, tanto o controle do obstetra como também fazer mais ultrassonografias, tá? Então, se você é uma paciente de baixo risco, você necessariamente não precisa fazer mais do que esses 2 primeiros exames. Já se você é um paciente de maior risco, ou se você está engordando muito ou não está engordando, se sua pressão começa a subir mais, se a sua glicose começa a aumentar, aí sim a gente vai precisar fazer outros exames, outras ultrassonografias, que são ultrassonografias mais de terceiro trimestre, para ver se o bebê está crescendo, o volume do líquido amniótico, ver como é que está o fluxo sanguíneo, se o bebê continua recebendo fluxo sanguíneo adequado, se a placenta está bem. Então são exames que a gente vai depender a partir da indicação médica, que tipo de exame a mais você precisa fazer, tá? Então, como exames que são hoje de indicações para todas as grávidas, tem o do primeiro trimestre e a morfológica. Os outros vai depender da indicação. Tem um outro exame, para a gente não esquecer, que é um tipo de ultrassonografia, que é o ecocardiograma fetal, tá? Existe hoje esse exame que é específico para avaliar a formação e a função do coração do feto. Ai, por que a gente não vê isso na ultrassonografia? A ultrassom até que vê, mas a ultrassonografia você vai ver do bebê da cabeça aos pés em um exame só. E esse é um exame dedicado apenas ao coração do feto. Nele o médico vai ver se o coração está bem formado, além disso se está funcionando adequadamente, tá? Então é um exame que hoje tem sido indicado para ser realizado em torno da 28ª semana. É preciso todo mundo fazer? Ainda não existe consenso se ele é um exame obrigatório ou não. Mas pelo menos nas pacientes acima de 35 anos, que tem uma história de cardiopatia na família, que teve alguma alteração em exames anteriores, com certeza é bom fazer esse exame, tá? Pergunta ao seu médico, se você não tem nenhum desses fatores, você conversa com o seu obstetra para ver se você precisa ou não fazer o eco. Existem também alguns outros exames que estão surgindo em termos de ultrassonografia. Hoje a gente tem um exame que se chama neurosonografia. É uma ultrassonografia só do cérebro do bebê. Você vai perguntar mais uma vez, mas a gente já viu o cérebro do bebê lá na morfológica? O cérebro do bebê, ele é uma estrutura que muda semana a semana. Então, às vezes, quando você avalia na morfológica, você avalia a estrutura que está pronta com 24 semanas. Mas você não vai saber se ele vai estar um cérebro normal com 32 semanas. Então, em alguns casos específicos, você pode precisar avaliar esse cérebro mais tarde, tá? Principalmente se você teve alguma infecção congênita, como sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, teve as manchas vermelhas na pele, suspeito de zika. Então, é importante que esse exame seja feito. Mas aí também o seu médico é quem vai saber se precisa ou não fazer esse exame, que é um exame bem mais específico, que avalia somente o cérebro do bebê. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido que os 2 exames principais é aquele do primeiro trimestre, que é a translucência com Doppler e avaliação morfológica do feto, tá? Depois a morfológica com avaliação do colo e o Doppler também para avaliar a vascularização. Os outros exames, o obstetra vai ver se tem ou não necessidade de acordo com a evolução da sua gravidez. Tá bom? E se você quiser saber mais sobre exames essenciais na gravidez, acompanhe os próximos vídeos que falaremos mais sobre esse tema. Um abraço para todos e continuamos nos encontrando aqui no canal.